E aí? Tudo bem? Tudo e você? Bom demais. Boa noite. Boa noite. Vamos experimentar essa tecnologia aqui. Você já está acostumada, né? Então, você sabe que pelo Instagram não tinha feito, tanto que eu não tenho suporte, então eu tô segurando aqui assim. Mas agora, né? Agora essa crise faz a gente precisa se reinventar, vou ter que comprar um suporte aqui, ó. Verdade. Está gerando novas demandas. Novas demandas. Verdade. Estou esperando o pessoal entrar. Acho que tem bastante gente conectando aí agora. Beleza. Tem. Para quem não sabe aí, eu acho que quem está conectando pela primeira vez, a gente está fazendo uma série de lives, né? Essa é a primeira de uma série com o objetivo de ajudar as instituições de ensino. Eu acho que nesse momento em particular, está todo mundo no mesmo barco e um barco que eu acho que na história recente ninguém nunca viu nada parecido, né, André? É verdade. Acho que a gente precisa muito se ajudar nesse momento. Eu acho que está todo mundo tentando encontrar caminhos aí e a Rubius não poderia ser diferente. Eu sempre falo que uma das coisas mais legais que eu acho de trabalhar com educação é a possibilidade de você compartilhar as coisas, né? Então, assim, não é legal a gente ficar com conhecimento pra gente, a gente tem que compartilhar. Acho que é assim que as ideias surgem, novos métodos, a própria tecnologia, enfim. Então, eu sempre acreditei e defendi muito na questão do compartilhamento de ideias, para que todo mundo pudesse crescer de alguma maneira, né? E esse momento que a gente está vivendo agora tem proporcionado muito isso. Como você disse, é algo novo para todo mundo. Então é muito legal ver todo mundo tentando se ajudar, tentando descobrir novos caminhos, testando, errando junto. Então acho que em toda crise tem uma oportunidade. E uma das grandes oportunidades que eu vejo é essa, de desenvolver e de compartilhar conhecimento mesmo. Boa. E engraçado que nesses momentos eu acho que a gente se abre muito mais, tanto para compartilhar quanto para ouvir, né, e experimentar coisas novas, né? Com certeza, com certeza. Eu falo por mim, assim, nessa área que eu trabalho especificamente de permanência, é engraçado porque as instituições, elas, primeiro que elas não trabalham muito com essa temática, agora que estão começando a trabalhar por uma questão de necessidade, mas as que trabalhavam se fechavam muito. Preferiam não compartilhar aquilo que estavam fazendo, a expertise, a próprio desenvolvimento de ferramentas e uso de tecnologia. E nesse momento não, tá todo mundo ajudando. Parece que o benchmarking agora vai ser algo muito mais fácil da gente realizar, né? Porque nem sempre é fácil realizar benchmark. As pessoas, as empresas, as organizações, não só na educação, isso em todos os segmentos, elas acabam se fechando muito. Então, acho que esse momento é legal porque acaba dando mais oportunidade mesmo, tá todo mundo mais aberto. É verdade, é verdade. Eu acho que principalmente as instituições do interior, né, onde você tem uma competição muito restrita, a gente vê essa dificuldade de abrir informações, abrir processos, né, e eu acredito que esse momento é um momento de mudança que muitas das adaptações que a gente está vivendo não vão voltar. Elas podem se transformar, mas não volta mais para o que era antes, né? Eu concordo, Braulio. Eu, assim, trabalho com educação há bastante tempo, já tive passagem em outros segmentos, trabalhei na indústria, trabalhei em multinacional por uns anos, e é impressionante, assim, né? A gente sempre passa por algum tipo de crise. Então, eu lembro que em 2008 eu trabalhava na 3M do Brasil, e por conta da crise nos Estados Unidos, a empresa foi bem afetada e muita coisa depois da crise, inclusive a maneira deles fazerem a gestão de carreira da geração Y, ela mudou. Então, a crise, ela ajuda nisso também, né? A gente acaba tendo que se redescobrir, se reinventar, porque não vai voltar 100% ao que era antes, né? Então, essa é a graça da crise. Se a gente pode achar graça em alguma coisa, é essa reinvenção que a gente acaba sendo obrigado, porque não volta a ser 100% como era antes. Legal, com certeza. Aproveitando que você está falando um pouquinho da sua experiência, e eu não sabia da experiência na 3M, sou fã da 3M, então acho que muita coisa de inovação você deve ter carregado de lá, né? Muita. Vou nos apresentar aqui oficialmente, que eu acho que já tem bastante gente agora na live. Bom, primeiro,
a Rubens está fazendo uma série de lives com o objetivo de trazer reflexões pertinentes nesse momento e principalmente ideias, dicas práticas, né, do que as instituições podem fazer para ter menos perdas, para passar por essa travessia da melhor forma possível. Eu sou o Braulio Vieira, CEO da Rubens, eu acho que a maioria do canal já me conhece, e trouxe a Daniele, que eu não podia estar em melhores mãos, já sou fã há muito tempo, consultora da Roper, e muitas das vezes que a gente vai falar sobre gestão de permanência, sobre foco no aluno, a gente está falando com bases em muitos materiais seus. Todo mundo lá no marketing já viu o seu webinar de gestão de permanência, já leu os conteúdos. Legal. E eu acho que uma coisa muito legal da contribuição sua é que, assim como nós, você está no dia a dia das instituições, está sentindo essas dores na prática, né? Então, é isso aí. O que você está vendo, então, Meli, assim, de principais mudanças que esse cenário e as condições dele estão afetando as instituições? Vamos lá. Gente, primeiro, desculpa aí pela maneira como eu tô segurando, eu não tenho suporte, então eu tô meio assim, cada hora vocês vão me ver de um jeito aqui, tá? Vou tentar não derrubar o celular. Obrigada pela oportunidade de participar. A gente fica muito honrado, eu como consultora, como profissional de educação, e a Roper também como consultoria, que tem há mais de 20 anos ajudado aí diversas instituições de ensino em todas as modalidades e portes. E a gente defende muito a questão desse apoio, dessa ajuda, dessa transformação, dessa quebra de paradigmas. E o que a gente está vivendo hoje, como você disse, eu tenho sentido, desde quando começou a crise, foi bem interessante, porque para mim, particularmente, como consultora especializada em gestão da permanência, ou seja, não sei se está todo mundo habituado com esse termo, mas a gestão da permanência trabalha para evitar a evasão do aluno, tá? A gente não usa o termo retenção, eu sou bem contra esse termo, apesar de ser só uma questão de terminologia, para a gente tem um sentido muito mais amplo por trás. A gente defende a ideia de que a instituição, a partir do momento que a instituição dá acesso ao aluno, a partir do momento que o aluno entra na instituição, a gente defende que a responsabilidade da instituição apoiar esse aluno para que ele termine a jornada acadêmica dele. Então, quando a gente fala de retenção, geralmente você pensa só nas questões financeiras. E a gestão da permanência, não. A gente estuda todo o comportamento do aluno, questões psicossociais, emocionais, socioeconômicas, enfim. Então, desde quando começou a crise, eu estou sendo muito demandada. Então, tem muita gente entrando em contato, pedindo ajuda, pedindo apoio. Por quê? Era super comum até pouco tempo as instituições investirem recursos e energia para captar aluno. Mas ninguém pensava em como manter esses alunos. Quando você via uma questão de retenção nas instituições, a maioria trabalhava com questões ligadas ao financeiro. E trabalhava de maneira reativa, ou seja, tentava ressuscitar morto. A pessoa saiu, depois que ela saiu que eu vou tentar entender o que aconteceu e vou tentar trazê-la de volta. Então, a decisão já tinha sido tomada, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente defende é justamente o contrário. E aí, nesse momento de crise, eu percebi que os gestores, eles estão, assim, realmente preocupados, porque já haveria uma evasão natural nesse ciclo, como em todo ciclo, isso é normal, né? Natural. Mas a gente vai ter uma evasão, espera-se ter uma evasão muito maior do que nos outros ciclos, em função realmente dessa crise, não só econômica, tá? Quando a gente fala de crise do Covid, mais uma vez eu ressalto que existem questões ligadas ao lado financeiro que podem fazer o aluno desistir de estudar, mas a gente está vendo também questões de adaptação ao modelo online. Da noite para o dia, muitas instituições tiveram que virar a chave no sentido de não terem plataforma, não terem ferramenta, não ter expertise, não terem um corpo docente preparado e qualificado. Tiveram que mudar a chave da noite para o dia. E mesmo aquelas que já tinham, de alguma maneira, disciplina ofertada no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem, tiveram que colocar todo o conteúdo ali. Então, para todo mundo, está sendo uma mudança muito grande.
E aí vem a preocupação de como que a gente vai fazer para apoiar esse aluno para que ele não saia, para que ele não desista. Então, eu tenho sentido muito as dores dos gestores e das instituições desde quando começou essa crise. Como que a gente, então, como gestores educacionais, como instituições de ensino, como vocês, por exemplo, a Rubels, que é uma empresa ligada à educação, que trabalha com CRM focado para o segmento educacional, como que a gente pode, cada um em sua área, apoiar o aluno para que ele não saia, para que ele não desista, mesmo que ele tiver uma dificuldade financeira, que a gente sabe que vai acontecer. Isso é inevitável, né? Então, como? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Como que a gente faz? O que que a gente faz? Qual a receita? Perfeito. Eu acho que se eu puder chutar um caminho aí, ou indicar um caminho que talvez seja o melhor, é fazendo aquilo que já estava sendo fomentado com a gestão de permanência eficaz, com um prazo, né, com um bom período de maturação, só que de um dia para o outro. Eu acho que esse é o desafio. Esse é o desafio. Por exemplo, você citou a questão da gestão da permanência eficaz. Então, só para explicar rapidinho para quem não conhece e está assistindo a gente. Na gestão da permanência eficaz, a gente trabalha sobre 3 pilares. 1, a experiência do aluno. 2, o suporte acadêmico dentro e fora da sala de aula. E 3, a atuação preditiva. Então, imagina assim, ó, tudo isso acontecendo nesse momento, a gente tendo que virar a chave da noite para o dia e como trabalhar esses 3 pilares de maneira eficaz. Então, primeiro pilar, a experiência do aluno. Como que eu vou dar uma boa experiência? Meu aluno vai ter uma boa experiência no meu ambiente virtual de aprendizagem. Como que ele vai ter uma boa experiência com o professor, por exemplo? Se tem professor que é totalmente resistente a esse modelo, ou que não tem muito domínio da tecnologia, que está sofrendo, né? Todos os professores estão assim, tendo bastante trabalho. Esse é um outro ponto que os alunos geralmente não entendem, pedem para baixar a mensalidade, mas não tem noção do que falam, porque assim, os professores estão tendo que trabalhar muito mais, a instituição está tendo que investir mais, né? Então, essa é a pergunta e é o grande desafio. Como fazer isso para que o aluno não desista? E eu acho engraçado que eu acompanhei, como você também acompanhou lá atrás, quando surgiu a possibilidade do semipresencial, eu vi muitas instituições que olharam aí uma oportunidade, enxergaram uma oportunidade de reduzir custo, né? E, na verdade, se aquelas que tivessem enxergado uma oportunidade de usar a tecnologia para trazer qualidade com o ensino híbrido, explorando a videoconferência, existe há quanto tempo, né? E agora, de um dia para o outro, como não era viável produzir conteúdo, tiveram que migrar para um modelo que, assim, grande parte dos alunos está receptiva, está gostando. Eu estou vendo feedback aí de aluno que não quer voltar mais para o presencial. Isso é interessante. Tem muito aluno que reclama. Mas se a gente pegar o tanto de aluno que elogia, é muito maior o número do que os alunos que reclamam. A gente nunca vai conseguir agradar 100%. Eu falo que o exercício é muito simples, é a gente se colocar no lugar do consumidor. Por exemplo, o aluno, ele comprou um curso presencial, fato. Da noite para o dia, ele está tendo que migrar o que na cabeça dele é EAD. Não adianta a gente falar que não é EAD, para ele é EAD, certo? Então, assim, por que ele está migrando para o EAD nesse momento? E muitos não conseguem enxergar que, assim, é algo transitório, é algo passageiro. Então, essas instituições que enxergaram a oportunidade lá atrás do ensino híbrido estão tendo muito mais sucesso, obviamente, né? Então, fica aí a primeira lição, eu acho que para todo mundo. Nunca desperdice uma oportunidade. Nunca ache que uma crise não vai te trazer algo de bom. A gente dá o nosso mindset e começar a encontrar oportunidades em meio a qualquer crise e a qualquer mudança. Eu fiz mestrado e o tema do meu mestrado foi resistência à mudança. E uma das coisas mais interessantes que a gente estuda na resistência à mudança é justamente toda mudança ela gera algum tipo de reação. E há diversos estudos que mostram que
estão falando que estão cortando. Bom, melhorou. Vão avisando a gente aí, hein, por favor. Boa. Cortou Eita, os dois. agora cortou os dois. Voltou. Vamos lá. Vai avisando a gente aí, por favor. Isso aí. Pois é, então assim, toda mudança ela gera uma reação e geralmente ela é uma resistência. E geralmente é uma resistência justamente pela falta de mente aberta para poder enxergar coisas boas e oportunidades em meio à crise, em meio a situações que você não está acostumado. Então, assim, eu acho que o grande desafio para todo mundo, independente da atuação e da área, enfim, é realmente olhar para essa crise e tentar adequar e achar uma oportunidade para o seu negócio, para o seu segmento. Eu e o Braulio, numa conversa de 1 hora, a gente já achou várias, né, Braulio? Verdade, verdade. E é engraçado que, assim, para mim, a resposta sempre está em olhar o cliente, em colocar ele no centro, né? Que, inclusive, é o que preconiza a gestão de permanência. Então, assim, antes, talvez, como o aluno ele era menos sensível aos problemas ou à capacidade de entrega da instituição, talvez ele não fosse tão priorizado, né? Então, essa questão do aluno ser o protagonista agora está sendo uma verdade de vida ou morte, né? Se você não ouvir, você vai ter uma evasão que vai inviabilizar o negócio, né? Então, acredito que as instituições, se conseguirem virar essa chave e serem rápidas, porque o momento agora não é opcional, você precisa ser rápido, né? Uma coisa que a gente sempre ouvia no mercado educacional é que ele é lento para poder aderir às mudanças. Eu acho que agora todo mundo está sendo obrigado a ser rápido e o próprio Ministério da Educação, o próprio governo está tendo também que dar suporte a essa agilidade, porque não tem outra opção, né? Sim, é muito legal você falar essa questão do time, né? A importância da gente ser rápido. Esse é um dos pontos que a gente mais bate na tecla nesse momento de crise. Por quê? Então, por exemplo, você falou de trazer o aluno para o centro, é o cliente, né? Ele que é o cliente, ele que tem que ter essa experiência. Quando a gente fala de experiência educacional, eu estou falando desde a experiência da captação, desde o primeiro contato que ele teve comigo, como instituição, até, obviamente, o momento que ele se formar. Então, assim, nesse momento, é importante a gente ter em mente que a comunicação com o aluno, ela precisa ser transparente, ela precisa ser direta. Eu citei a questão das mensalidades, que é o que toda instituição está, assim, batendo cabeça. Os alunos, eles não entendem, porque as instituições ainda não estão falando com a transparência necessária. Comece a mostrar como que o seu professor está trabalhando, como que a sua equipe de tecnologia está trabalhando. Comece a mostrar tudo que você está fazendo, mesmo que a faculdade esteja fechada, porque ela não está fechada, gente. Quem acha que está fechada tá em outro mundo, porque não fecha. Tem gente lá. Ah, mas vocês vão ter desconto de energia e de água. Ok, de água, ok, energia pode diminuir, mas e todo o resto? E é isso que eu tenho sentido falta. Os gestores, eles não estão dando cara a tapa, eles não estão indo para a rede social, por exemplo, falar com o aluno numa live de 2 minutos, de meia hora, e falar: gente, nós estamos sensíveis à situação, estamos analisando caso a caso, nesse momento a gente não consegue fazer nada, mas não significa que a gente não vai tentar fazer alguma coisa. O que eu tenho visto é uma demora muito grande por parte das instituições em darem uma resposta. A impressão que me causa é que tá todo mundo olhando um pro outro, sabe? Tipo assim, o que fulano tá fazendo? O que ciclano tá fazendo? Vou fazer igual, para não errar. E aí acabam perdendo muito tempo, ou então elas acabam perdendo tempo pensando em ideias mirabolantes, estratégias mirabolantes. Gente, é tudo simples. É pegar o celular do jeito que a gente tá fazendo aqui, ó. Eu nesse ângulo tô com a cara 10 vezes mais gorda. Mas não dá nada, a gente tem que falar, a gente tem que aparecer, a gente tem que se comunicar. E tudo isso com muita rapidez, muita agilidade. E é o que eu falo, Braulio. O exercício é fácil. É só se colocar no lugar do consumidor. Você é consumidor de alguma coisa, você é consumidor de algum serviço, consome algum produto.
Você se sentiria bem se você não tivesse sido comunicado de maneira constante, por exemplo, de uma redução no seu plano de celular ou de um aumento, né, na sua franquia, enfim. A gente precisa sempre fazer esse exercício. E é engraçado que, assim, eu acho que quando você olha para a academia, é natural que as bases da academia priorizem a ciência, os estudos, os experimentos comprovados. Então, essa questão de olhar para o outro para ver o que deu certo, né? Sempre que a gente está falando de teses, dissertações, a primeira coisa que você faz é olhar as referências, né? Sim. Mas o grande problema é que o que a gente está vivendo, você não tem na história recente nada para se basear. Então não dá para ficar esperando, né? Você tem que experimentar, e é engraçado que talvez as startups tenham muito a contribuir aí desse comportamento, né? Com certeza. Experimentar, ouvir o cliente, abrir canais de comunicação que você consiga ouvir ele muito rápido. Abordagem, eu falo, gente, abordagem é tudo. Assim, a gente trabalhando nessa crise com algumas instituições, o que eu tenho mais visto é que a mudança de abordagem na comunicação já dá outro resultado. Vou dar um exemplo. Quem aqui gosta de falar com robô? Eu odeio falar com robô. Ninguém gosta de falar com robô. Mas todo mundo fala com robô hoje, certo? A gente precisa humanizar as nossas relações comerciais. A gente precisa ter esse contato digital, que agora é tudo digital, é tudo à distância, mas precisa ser humanizado. Então não adianta dar uma resposta Ctrl+C, Ctrl+V e jogar lá no Instagram, que não vai ajudar, vai atrapalhar. Eu preciso realmente ter o trabalho de parar e conversar com essa pessoa. É só a gente pensar nas empresas, como você falou, de startup. Vamos pensar em como surgiu a Nubank, por exemplo. Olha o atendimento da Nubank. Por que a Nubank é um case de atendimento, de excelência? Humanização. E é sempre pelo meio digital. Sempre foi pelo meio digital. Nunca teve agência, concorda? Então, às vezes, eu ainda vejo os gestores batendo muito a cabeça com essa questão de fazer grandes coisas. Então, assim, tentar fazer o perfeito e acaba perdendo tempo e não faz as coisas básicas, basilares. Então, mudar realmente a abordagem da comunicação, humanizar essa comunicação, focar nessa experiência do aluno, do cliente, às vezes é do pai do aluno, né? Então, são coisas, assim, simples, muito simples, mas que ainda as pessoas estão descobrindo, né? A maioria ainda está batendo a cabeça um pouco. Verdade. E eu acho tão legal quando você humaniza esse relacionamento, porque você ganha duas vezes. Primeiro que a sua abordagem, o seu acolhimento, já transmite para aquela pessoa uma tranquilidade, já mina a ansiedade dela e traz segurança. E segundo, que você está tendo a oportunidade de ouvir de quem mais importa aonde está doendo, quais são as objeções, o que eu posso fazer para te ajudar. Exato! Né? E é o que eu falei, às vezes o simples fato da gente parar para ouvir já faz toda a diferença. Então, eu vou contar um case aqui, sem citar nome, de uma instituição que eu estava ajudando esses dias, e aí uma pessoa lá nas redes sociais metendo o pau lá, xingando, porque tem que baixar a mensalidade, blá, 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 aquela coisa toda. E aí eu chamei essa pessoa em inbox e comecei a conversar com ela. No começo, super armado, super grosso, super agressivo. Quando ele viu que eu me coloquei, assim, para escutar ele, mudou totalmente. Aí ele desarmou, daí ele abriu o jogo. Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro nem para comer. Eu literalmente estou com uma cartela de ovos para comer até o final do mês. Eu tô super preocupado, porque eu não tenho internet, minha internet no celular, meu celular não comporta o sistema. Eu tô preocupado, como que eu vou fazer? Então, é por isso que eu sempre defendo, Braulio, que por mais que a questão seja financeira, a instituição, ela precisa apoiar de alguma maneira o aluno. A frase, para mim, que resume o que é gestão da permanência, é a seguinte, acesso sem apoio não é oportunidade. Então, não é porque você está dando acesso que você está oportunizando alguém de estudar. Se você não apoiar, não vai adiantar nada. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um desafio muito grande. A parte da humanização e do foco no aluno é essencial,
e tem muita coisa prática também que eu acho que são desafiadoras, né? Eu sei que foi mais ou menos no meio do mês passado que essa realidade veio à tona, e um cliente nos ligou, e é muito legal quando o cliente lembra de você na hora do problema, né? Eu acho isso sensacional, porque o que todas as empresas estão fazendo agora? Ela vai olhar para os seus fornecedores para ver aqueles que ela pode cortar. Isso é natural. E ser um fornecedor que é lembrado não para ser cortado, mas para ajudar, né, de ligarem para a gente para perguntar como que a gente pode ajudar, foi muito legal. E as duas primeiras soluções que a gente colocou em prática e que a gente está rodando com as instituições foram um canal de abertura justamente para ouvir os alunos e ter uma resposta rápida agora de atendimento, principalmente de renegociação, e que possibilita que essa humanização seja registrada, né? Que aquele motivo pro forma lá seja desvendado por alguém e seja registrado ali para que alguém saiba o que está por trás daquilo, né? E tome alguma ação. E o monitoramento da satisfação dos alunos. Eu acho que isso aí foi o que mais me impressionou. Porque eu sempre brinco não, né? Eu sempre falo que se eu for olhar para um negócio de educação, se eu fosse adquirir uma faculdade hoje, a primeira coisa que eu ia fazer era aplicar uma pesquisa de NPS na instituição. Ponto zero, né? Por quê? Para quem não sabe o que é o NPS, né, basicamente, todo mundo aqui já deve ter respondido lá alguma pesquisa de algum serviço com a pergunta, de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar essa empresa para um amigo ou familiar? E aí, o NPS, ele separa. Quem respondeu 9 ou 10 é promotor. E 1 a 6 é detrator. Ele ignora o 7 e 8 e subtrai o percentual de promotores pelos detratores. Se você tiver um NPS muito alto, é sinal que você está atendendo muito bem as aspirações dos seus alunos e você tem uma segurança no negócio. Agora, como que praticamente nenhuma instituição faz isso e nunca fez, né? Então, acho que agora a gente está vendo na prática uma necessidade de perguntar, de monitorar essa satisfação, porque uma fagulha ali de insatisfação pode despertar uma turma inteira e você perder, né, ter uma evasão em massa, que é o que está preocupando todo mundo. Então, aí vem a oportunidade, né? O que eu acho interessante também da gente falar, aproveitando que você está falando de satisfação, e essa ferramenta que vocês estão disponibilizando, ela é muito bacana e, assim, ela é essencial. Dentro da gestão da permanência, é um dos pontos que a gente coloca, é justamente você ouvir de maneira recorrente, e não é só ouvir, não é só aplicar a pesquisa, é aplicar, analisar e ajustar o que precisa ser ajustado, né? Premissa, isso. Mas o que é interessante a gente comentar sobre essa questão da satisfação. O que a gente tem visto é que, assim, se todo mundo for parar para ser racional, todo mundo está no mesmo barco. Aluno, professor, instituição, coordenador, todo mundo teve que, da noite para o dia, se adaptar. Então, imagina assim, ó, se você mostra para o seu aluno que você está tentando, que você está tentando ajustar para ele ser o menos prejudicado possível, e aí você faz essa pesquisa de satisfação e você mostra que o resultado foi X e que para corrigir X vocês vão fazer Y. É isso ainda que está faltando. Então, muitas instituições, como elas não tinham necessidade de explorar o AVA, esses ambientes virtuais de aprendizagem como o Blackboard, o Moodle, o Canvas, às vezes não conhecem as possibilidades de ferramenta. Então, é o que você falou. Nesse momento, todo mundo está olhando para os seus fornecedores e está vendo o que dá para cortar e o que não dá para cortar, o que não é essencial. Mas o bacana é que vocês, por exemplo, se adaptaram, encontraram oportunidade, e não é uma oportunidade de ganhar dinheiro, é uma oportunidade de ajudar, de apoiar o cliente para que ele não tenha uma perda maior do que naturalmente ele já vai ter. Então, essa pesquisa que vocês estão disponibilizando, ou até a pesquisa NPS, ela é essencial para você ter um termômetro das áreas que você precisa, inclusive, priorizar. Às vezes, na sua cabeça, precisa melhorar, por exemplo, o sistema que está muito devagar.
e você vai ver que não é a plataforma o problema. Você vai ver que o problema é o tipo de atividade que está sendo aplicada. Ou a cobrança do call center para o pagamento de boleto. Ela está sendo feita de uma maneira muito robotizada, não é humanizada. Então, se você não tem o hábito de ouvir o seu cliente, você não vai saber o que tem que ser mudado e quais são as prioridades. Perfeito. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre ouvir e escutar, né? Perfeito. E muitas das vezes, nas instituições, a coisa mais próxima de uma avaliação de satisfação é o CPA, é a CPA. Uhum. E muitas vezes a gente não vê aquilo voltando em forma de ações práticas. Quase nunca. Quando volta, eles não falam para o aluno, gente, vocês pediram, a CPA ouviu, tá aqui, ó, fizemos. Não se faz. É verdade. Só pegando um pouquinho dos comentários aqui, a Kelly comentou que ela fez o TCC também em resistência à mudança. Legal. A Cíntia, é hora de ser protagonista, com empatia e transparência. A verdade sempre ganha o ego, perfeito. E é engraçado falar de ego, né? A comunicação das instituições, via de regra, é muito egocêntrica, né? Nós somos nota 5 no MEC, nós temos infraestrutura, os melhores professores, e quando, na verdade, você é um meio, você tem que pensar na transformação de vida do aluno. Não, e sabe o que é o mais engraçado? Quem não é nota 5 no MEC? Tipo assim, é a nota 5 no MEC que é realmente diferencial competitivo entre você e a faculdade da esquina? Geralmente não. Pode ser a excelência no atendimento, por exemplo. Porque curso com conceito 4, conceito institucional 5, muita gente tem, entendeu? Então, qual é realmente o seu diferencial? É muito legal a gente analisar a comunicação de outros segmentos nesse momento de crise. Comecem a perceber como as propagandas na TV e até na internet também, as empresas têm se posicionado de uma maneira de apoiar realmente o próximo, todas. E aí você começa a ver o tipo de ação. Então, vou dar um exemplo aqui. Logo que começou essa crise, Magazine Luiza fez uma campanha com o Luciano Huck, e aí ele falava assim, a Magazine Luiza quer apoiar você, quer te ajudar, então compre o que precisar sem sair de casa e o frete vai ser grátis. Aí eu fiquei pensando, pô, nossa, que tipo de ajuda é essa, né? Você tá incentivando a pessoa a gastar no momento que ela não pode. Mas ok. Aí eu vi a da Nubank, outro exemplo da Nubank. Eles pegaram a verba de marketing deles que ia ser alocada esse ano e pegaram essa verba para poder ajudar as pessoas, os correntistas, que estão sem renda de alguma maneira, para poder ajudar. Então, você tem que entrar em contato com eles e dizer o tipo de ajuda que você está precisando. E aí, sim, você vê que o que faz a diferença, qual é o diferencial competitivo, é justamente esse, é a humanização, é o atendimento. Não adianta falar que é a nota 5 no MEC. Ainda mais, gente, depois desse momento agora, onde todo mundo teve que migrar para esse uso da tecnologia e da comunicação, qual realmente vai ser esse diferencial? Se todo mundo está tendo que fazer a mesma coisa nesse momento. Então, fica aí uma reflexão para a gente, né? Será que vai adiantar a gente continuar falando que nós somos nota 5 no MEC? Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu acho que esse é o caminho que a gente sabe que não é o certo, né? Mas eu estou vendo aqui uma pergunta da AGB Coutinho, perguntando sobre a questão dessa situação onde o aluno ele não tem acesso, tá? Tem dificuldade de ter acesso à tecnologia, essa nova tecnologia. Realmente é uma situação muito difícil, né? E é comum. Engana-se quem acha que todo mundo tem internet. Gente, eu trabalho em instituições, assim, nos mais diversos estados e essa não é uma verdade absoluta, tá? Então, assim, dizer que todo mundo tem internet é falácia, não é verdade isso. Mas a instituição tem que, de uma maneira, a partir do momento que ela teve que se adaptar a esse modelo tecnológico para atender o calendário acadêmico, ela tem que identificar quem são esses alunos, então, que eu estou fazendo nas instituições que eu presto serviço. A gente identifica os alunos que não estão acessando ao ambiente virtual de aprendizagem,
Por quê? Não adianta eu achar que eles vão me pedir ajuda. Essa é uma outra premissa da gestão da permanência. Não espere o aluno levantar a mão e ele falar, eu preciso de ajuda. Isso quase nunca vai acontecer. Você tem que ter uma atitude proativa, tá? Então, identifica ali quais são os alunos que não estão acessando, faz contato com esses alunos. Aí, gente, ó, é telefone, WhatsApp é tira e queda, porque geralmente o aluno não tem computador em casa, esse aluno que não tem tecnologia, ou não sabe usar tecnologia, mas o WhatsApp todo mundo sabe usar. Então, divide entre os coordenadores de curso aí, faz o coordenador entrar em contato, e aí você começa a entender melhor o problema. Às vezes você vai ver que é uma falta de acesso mesmo, ele não tem acesso, ou você pode identificar que é uma falta como que ai, me fugiu a palavra. De jeito, não sabe, de adaptação, não se adaptou, não gosta de tecnologia. A gente tem várias pessoas com mais idade estudando que não tem não sabe manejar muito bem. E aí, obrigação, como eu disse, gente, acesso sem apoio não é oportunidade. Então, você tem que criar um plano dirigido para substituir essas aulas. Você tem, como instituição, que dar uma alternativa para o aluno. Mesmo que esses alunos que não têm acesso ou que não conseguem manejar a tecnologia sejam a minoria. O que a gente defende na gestão da permanência é que a gente tem que ter um olhar ainda mais ativo para as populações de minoria. Então, quem são as populações de minoria neste momento? As pessoas realmente que não têm acesso à tecnologia ou que não são afeitas à tecnologia. E existem, tá? Se você acha que todo mundo tem acesso, se engana. Hoje eu até vi um meme engraçado. Falava assim, diz que não tem acesso à internet para assistir as aulas online, mas tem acesso para assistir as lives dos sertanejos. Com certeza, né? Com certeza isso acontece. Mas não significa que eu, como instituição, não tenha que dar uma outra opção para o aluno. Ele está pagando por isso. É o mínimo que eu tenho que fazer. Com certeza. E eu acho que isso vai desde uma capacitação. Você está vendo aí o Banco do Brasil, por exemplo, ele está fazendo uma campanha para incentivar os idosos a aprender a mexer com o aplicativo para não ter que ir até o banco, né? A fazer as operações básicas do aplicativo. E até mesmo a fazer parcerias com provedores de internet, né? Eu acho que a instituição, normalmente na comunidade, ela tem uma força muito grande, né? Então, assim, ela usar essa força, usar também dessa sensibilização que é geral, para conseguir... Olha o que é isso, cara. Olha o que é você conseguir ir lá e trazer o seu aluno, né? Então, acho que ações práticas existem, mas até para você poder listar essas ações, você precisa escutar o seu aluno. A Cíntia comentou aqui sobre uma escola que está encaminhando diariamente as atividades pelo WhatsApp. É uma escola de educação infantil, acompanhamento de perto de tudo. Cara, muito legal. Acho que é isso aí, tem que dar o seu jeito, né? Pois é o que eu falei, tá todo mundo nesse momento no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, a gente tem que ir tentando, gente. Como o Braulio falou, não tem benchmarking pra gente analisar. Todo mundo tá fazendo as mesmas coisas, ou deveria, né? Tá olhando as mesmas coisas aqui em outros lugares do mundo. Eu acompanho muitos fóruns de educação em outros lugares do mundo. E existe a mesma problemática, tá? Então, assim, é ir testando, ouvindo o cliente e testando. Às vezes, o que funciona para mim não funciona para outra instituição. Eu costumo dizer que benchmarking não é clonagem, não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu tenho que analisar e ver o que cabe no meu negócio. Perfeito. A Faculdade Soberano também perguntou aqui, e se eu tiver um índice alto em um curso e um índice baixo em outro? Eu acho que ele estava falando de satisfação, de aderência, né? Sim, olha, é super comum isso, mesmo se você não estivesse vivendo esse momento, tá? Mas vamos trazer um pouquinho para esse momento. O que eu tenho percebido? Que os cursos da área da saúde estão quebrando um grande paradigma com a oferta, né? E essa adaptação dos conteúdos online. Então, eu já escutei estudantes de medicina falando que, assim, estão adorando o modelo online. Estão super satisfeitos. Em contrapartida, você vê cursos, por exemplo, de farmácia, onde já tem muito mais prática, dependendo do ciclo, né? De laboratório e tal, reclamando.
Quando o Braulio fala da importância de ouvir, é justamente por isso. Às vezes você vai identificar que no curso, por exemplo, de Direito, o problema não é a plataforma, e sim a disciplina XYZ. Esse é outro ponto fundamental que a gente defende na gestão da permanência eficaz. Quando eu faço esse tipo de análise, eu não posso analisar o curso como um todo. Eu tenho que analisar disciplina por disciplina, dá trabalho, muito trabalho. Mas é o único jeito de eu ser efetivo. Porque, às vezes, eu tenho um professor que não tem jeito com tecnologia. Ele não vai saber fazer uma live, ele vai ter dificuldade, ele não tem nem jeito. E aí, eu tenho que dar apoio para esse professor para que ele possa apoiar o aluno, entendeu? Então, aí é a importância de você ouvir de maneira recorrente o seu cliente e mensurar realmente e ajustar o que precisa ser ajustado. Eu acho que você tocou num ponto que a Thalita perguntou aqui, ó. Qual a contribuição o corpo docente pode oferecer para a instituição nesse momento? Não entendi, repete. No programa aqui, qual a contribuição que o corpo docente pode oferecer para a instituição nesse momento? Thalita, né? Thalita, uma coisa que eu tenho visto e assim é muito legal o apoio que, em alguns lugares, não em todos, mas o apoio que o corpo docente acaba oferecendo para outro docente que não tem tanto jeito com tecnologia. Então, o que a gente tem visto? Os professores acabam se mobilizando e fazendo fóruns de discussão, compartilhando as experiências deles, contando os métodos de avaliação que estão funcionando para eles, ou a abordagem. Porque, como eu disse, como foi tudo da noite para o dia, é natural que a gente tenha uma parcela grande de docentes que não tem jeito com tecnologia e não gostam, enfim. Se vocês pararem para pensar, lembrem, alguns anos atrás, como veio a mudança da tal da metodologia ativa. Lembra que todo mundo falava disso? Tinha muita resistência também. E vários professores batiam o pé e falavam, eu não vou mudar o jeito que eu dou aula, porque eu dou aula assim há 20 anos, eu não vou mudar. E não mudou. Só que agora a diferença é que ele foi obrigado a mudar, literalmente da noite para o dia. Então, o que a gente tem visto é o próprio corpo docente apoiando uns aos outros. Então, criando esses fóruns, compartilhando, dando opinião, fazendo pergunta para os alunos, pesquisa. Então, é isso que a gente tem visto que tem funcionado. Ações simples, mas que funcionam. Acho que, de novo, é voltar ao simples, né? Fazer o simples Sim. com consistência. Exatamente. Muito legal. O pessoal está falando muito da satisfação aqui. Eu acho que, falando um pouquinho do que a gente disse um pouco atrás, eu acho que você tem que conseguir abrir um canal para que os seus alunos contem que estão insatisfeitos. Essa postura muito reativa que a Daniela falou, eu vejo muito isso, né? Começa a crise, o que normalmente os dirigentes fazem? Eles se escondem, fecham os canais e torcem para não acontecer nada. E aí o que acontece? O monstro começa a crescer. E muitas das vezes, quando você não abre o canal, o seu aluno está falando com os pais dele, com o empregador dele, com o cônjuge e tomando a decisão. Então, se você esperar 30 dias, provavelmente o que vai vir para você não é um pedido de ajuda, vai ser um pedido de cancelamento. Então, acredito que abrir o canal e ouvir é a dica principal, né? Talvez. Muito bem. Bom, eu tinha algumas dicas práticas aqui que eu tinha anotado também, que eu acho que são legais. Acho que a instituição aproveitar esse momento de home office. A gente estava falando daquele dia, né, Daniel? Eu acho que quantas instituições eram muito resistentes a permitir que houvesse um trabalho home office e agora estão sendo obrigadas a absorver isso. Existe também benefício, né, de conseguir trabalhar online e até mesmo para você ter profissionais que possam trabalhar em outros lugares, como a gente vê instituições que estão em lugares muito sem acesso, com dificuldade de mão de obra qualificada, né? Agora, infelizmente, muitos profissionais bons estão perdendo seus empregos e a gente, por exemplo, na nossa atuação de marketing educacional, está conseguindo enxergar a oportunidade de conectar bons profissionais com instituições que precisavam deles para operar e fazer a sua máquina de relacionamento funcionar melhor. A Anne perguntou aqui sobre os oportunistas. Eu não sei se ela está falando dos alunos ou das instituições, né? Eu acho que ela está falando dos alunos. Ah, sim. Vou falar uma coisa,
Seu áudio está longe. Tá longe? Ah, agora voltou. É pra eu ficar menos gorda. Vamos lá. A cara de bolacha. Vamos lá. Oportunista vai ter tanto no presencial quanto no EAD. Então, pensa o seguinte. O que eu vejo que as instituições estão ainda batendo a cabeça. A maioria das instituições está usando o que para fazer aula síncrona? O Zoom, ou o Google Meet, ou alguma ferramenta dessas. E aí, o que acontece? Você não tem ali como ter um relatório preciso de frequência, né? De saber se o aluno... Porque o aluno pode ligar, fechar a câmera e tchau, né? Vai embora dali. Hoje eu até estava discutindo isso com meu marido, que ele é professor e coordenador de um curso de Direito. E assim, sempre vai ter esse tipo de aluno. E esse aluno que está fazendo isso no ambiente virtual de aprendizagem é o mesmo aluno que no dia da sua aula presencial, ele dorme, ele sai, ele começa a assistir seriado no meio da sua aula, tá? Então, assim, é o mesmo aluno. A gente não vai conseguir, eu penso da seguinte maneira, a gente não vai conseguir acabar com os oportunistas. Eu sempre prefiro partir do pressuposto de que a gente precisa criar uma conscientização. Para algumas pessoas isso vai demorar, para outras pessoas isso não vai demorar. Se você não conseguiu, se a instituição, se o docente não conseguiu mostrar para o aluno a importância de estudar, de como o futuro dele vai ser melhor se ele tiver uma graduação no presencial, não se esforce tanto para fazer isso online, porque o oportunista é o mesmo, o aluno é o mesmo. Você tem que continuar fazendo seu trabalho bem feito, sempre com essa abordagem humanizada, mas a gente não pode ficar passando a mão na cabeça também, no sentido de deseducar, entendeu? Eu acho sim que as instituições precisam, cada uma dentro das suas possibilidades, criar mecanismos para mostrar que essa aula que está acontecendo à distância no momento, ela é uma aula, vale presença, tem atividade. Não mudou. Mudou a modalidade neste momento. Mudou o meio, na verdade, neste momento. Mas a gente tem que ter seriedade, tem que trazer moral para esse momento. Não dá para desmoralizar, no sentido de, não vamos cobrar presença. Não adianta fazer isso, vai ser pior. Você vai ter um problema maior lá na frente. Então, assim, tem que trabalhar com a conscientização, tem que estar em comunicação constante com esses alunos, com todos. Mas você tem que moralizar esse processo. Você não pode deixar solto totalmente. Então, se você usa Zoom, por exemplo, a cada final de aula, pega um relatório de reunião. Não dá para ver, infelizmente, o tempo de log, assim. Ele não mostra se o aluno assistiu a aula A, aula B ou aula C. Ele mostra o tempo todo dele. E pode ser que ele tenha logado e tenha ido assistir seriado. A gente não vai saber. Mas é o que a gente faz no presencial. A gente trabalha com confiança. Pelo menos assim que eu sempre gostei de trabalhar com os meus alunos. É com confiança. Quem está perdendo é ele, não sou eu. Então, infelizmente, isso a gente não consegue mudar. Um outro lugar que o oportunista aparece também é nas renegociações, né? Eu acho que quando você abre a porta para negociar, você sabe que parte daqueles alunos estão aproveitando do momento. Sim. Então, talvez, de novo, você tenha que ouvir, analisar caso a caso, né? Entender cada caso. A gente, com predição, sempre estuda o comportamento passado para tentar entender como vai ser o comportamento futuro. Então, até nas renegociações, é importante você olhar para o passado. Então, por exemplo, esse aluno, como que é a saúde financeira desse aluno? Era um aluno que já atrasava, era um aluno que nunca atrasou. Se ele diz, por exemplo, que não, eu perdi o emprego. Eu fui afetado pela crise. Ok, como que você foi afetado pela crise? Eu realmente perdi o emprego. Você tem como mostrar isso pra gente? Você tem como mandar um documento pra gente anexar no seu processo? Para eu fazer um pedido pra minha diretoria? Porque a gente está analisando caso a caso. A gente tem que realmente tentar pegar o máximo de informação possível no sentido de tentar, é o que eu falei, moralizar o processo. Então, não adianta a pessoa falar, eu fui afetada pelo Covid-19. Todo mundo está sendo afetado pelo Covid-19. Uns mais, outros menos, né? Então, a gente tem que tentar realmente desenhar um processo de modo que o aluno possa comprovar de alguma maneira, por exemplo, de que ele realmente perdeu aquela renda naquele momento e a instituição pode fazer o quê por ele? Aí também não adianta não ter solução. Tem que ter solução, tem que pensar em como você pode ajudar. Perfeito. E eu acho que aí tem uma dica prática muito importante, que
ao humanizar, nunca pare na primeira justificativa, né? Eu acho que isso é tão comum e a gente que trabalha com CRM convive com isso no dia a dia. Na plataforma, você consegue marcar lá um aluno como perda, por exemplo, quando ele realmente vai evadir, né? E você tem que informar a justificativa dessa evasão. Existe um motivo que é o campeão, está na frente do financeiro, que é o outros, ou motivo pessoal. Verdade. Motivos Então, pessoais. motivos pessoais, gente, nunca pare em motivos pessoais, né? Você está tendo ali uma oportunidade de entender que motivo pessoal é esse para retroalimentar a sua inteligência, claro. Inclusive, isso é tão importante porque os alunos que a gente perdeu hoje, ano que vem, num próximo período, se você tiver uma lista segmentada, qualificada, vão facilitar a sua tentativa de trazê-los de volta, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que as coisas vão mudar, não vão voltar como eram antes, mas vão ter uma tendência de voltar a uma normalidade nova, né? Eu sempre defendo muito a diferença do cliente ou do aluno leal e do aluno fiel. Então, o aluno que é leal, se ele por um motivo financeiro ou pessoal saiu nesse momento, mas até nessa saída ele teve uma experiência positiva, ele recebeu um apoio, ele teve ali uma abordagem humanizada, enfim, esse aluno, você pode ter certeza que esse aluno, se ele for leal, se ele teve tudo isso, ele vai ser leal, ele vai voltar para você de alguma maneira, seja numa rematrícula, seja numa próxima captação, seja indicando um novo aluno. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar que o fim nunca é o fim. Não é porque ele saiu naquele momento ele não pode estudar, que você não tem mais nada para fazer por ele, então ele não te interessa mais. Um dia essa pessoa ela pode voltar. O CRM ele é ótimo justamente por isso, né, Braulio? Essa é uma das grandes possibilidades de uso do CRM, não como ferramenta, mas como estratégia realmente. Então, olhar para essas pessoas que saíram por algum motivo, seja outro, seja pessoal, e tentar fazer com que esses alunos voltem. Eu tenho que retroalimentar o sistema para poder ter uma estratégia, uma régua de comunicação adequada para fazer com que essas pessoas retornem até para um outro serviço, né? Como um curso de idioma, uma pós-graduação, um curso de extensão, enfim. Perfeito. A Ellen comentou aqui, né? Quanto mais humanizado for o atendimento, mais fácil de entender qual que é o motivo. Eu acho que aí está a chave e também a chave de você ser verdadeiramente preocupado e verdadeiramente ter empatia com aquela pessoa, né? Então, eu sei que ele vai evadir, mas eu não estou tratando ele bem ou me predispondo a ajudar ele porque ele vai ficar. Porque eu realmente me importo com ele, né? E aí, numa visão de longo prazo, isso faz todo sentido. Estou me avisando aqui que a live acaba automaticamente em 1 hora. E o nosso papo fluiu tanto que já está quase acabando. Se você quiser finalizar e dar uma dica final aí, Daniela. Deixa eu só ler aqui. Gente, eu acho que, na verdade, a dica principal que a gente pode dar é realmente essa questão da humanização. A gente sempre fala muito de marketing de relacionamento, mas eu vejo que na prática as pessoas ainda não conseguem aplicar o real motivo do marketing de relacionamento. É trazer a humanização para todas as relações da sua vida. Justamente porque você vai ter alunos ou clientes leais que um dia podem voltar para a sua instituição, vão ser promotores da sua instituição. Quando a gente fala de atendimento humanizado, também a gente tem que pensar que existe uma questão de perfil. Não é todo mundo que tem esse perfil. Por isso, quando você for montar seu time de atendimento, pense em pessoas que tenham isso como característica mesmo, como um skill. Não é uma competência da pessoa. Porque senão não vai adiantar nada. Você vai ficar forçando uma situação, tá? Então, acho que para esse momento, as dicas que a gente pode resumir toda da nossa conversa aqui, primeira, enxergue a oportunidade, mesmo em meio a essa crise ela vai passar, todo mundo vai ser afetado de alguma maneira, mas isso não significa que a gente não possa ou não deva encontrar oportunidades. E, repito, não é oportunidade para ganhar dinheiro, é oportunidade para compartilhar o que a gente sabe, para ajudar o desenvolvimento da sociedade. Segundo ponto, acesso sem apoio não é oportunidade. Então, se você colocou um aluno para dentro da sua instituição, é sua obrigação, é sua responsabilidade apoiar para que ele termine essa jornada acadêmica dele com sucesso. Terceiro ponto,
use a questão da humanização, principalmente nesse momento, nos meios digitais. Tem como a gente ser humano mesmo com o digital, tá? Eu acho que, de maneira resumida, é isso, né? Eu tô vendo um monte de gente comentando aqui, eu fico perdida. Não, perfeito. Acho que o recado está muito bem dado. Acho que o foco é na humanização. Priscila falou aqui que realmente é isso mesmo. Priscila disse que muitas vezes o setor de relacionamento ele está estruturado, mas você não vê na prática a humanização acontecer, né? Realmente é o que a gente percebe mesmo. E assim, bom, como o tempo está acabando e para a gente não ser interrompido pelo final da live, muito obrigado, tá, pela sua discussão. Foi muito enriquecedor, tenho certeza que o pessoal gostou muito, que tem muitas perguntas que a gente nem conseguiu responder, tá? Obrigada pelo convite, contem comigo para o que precisar. Se depois quiser, se alguém quiser meu contato, eu sou super, falo muito, bastante, gosto de conhecer gente, então estamos aí para ajudar o que precisar. Boa, muito bem. Então, nos directs aí a gente pode também passar os contatos, estamos à disposição também. A Rubens vai fazer outras lives, acho que começamos com o pé direito com você. E essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no Instagram e depois nós vamos subir ela no nosso canal do YouTube também. Bacana? O pessoal aí que não curte ainda a nossa página, nos sigam, que a gente está sempre postando conteúdos práticos para a galera. Bacana? Legal, muito bom. Obrigada, gente. Abraço e boa crise para todos nós. Valeu, pessoal. Valeu, Dani. Até mais.